Vamos iniciar então o módulo 1, que se chama Comportamento Humano nas Organizações. Nesse módulo, nós veremos o estudo do comportamento organizacional, alguns conceitos iniciais, comportamento em equipe, a gente vai falar sobre grupo e equipe, conflitos interpessoais, as relações tóxicas no ambiente de trabalho, estilos de enfrentamento de conflitos. Nesse momento, eu vou apresentar para vocês um teste, a gente vai fazer um teste, qual é o meu estilo de negociação. Vamos também fazer algumas simulações de conflitos interpessoais mais comumente encontrados nas organizações e como é que eu lido com esses conflitos com inteligência emocional e com assertividade. Vamos falar sobre estilos de negociação e a gente fecha com comunicação interpessoal. Antes da gente começar, vocês estão vendo aí na tela de vocês, é uma pirâmide. Essa pirâmide ela foi cunhada, ela foi desenvolvida tanto pelo Edgar Dale, que era um grande estudioso na área de aprendizagem, como por outros estudiosos. E o que essa pirâmide nos diz? Ela diz o seguinte: depois de 2 semanas, o ser humano, de uma forma geral, ele lembra de 10% do que ele leu, 20% do que ele ouviu, 30% do que ele viu e 50% do que ele viu ou ouviu. É o que eles chamam de aprendizagem passiva. Então, por exemplo, eu vou apresentar para vocês alguns filmes, eu vou apresentar para vocês alguns textos. Provavelmente, a gente vai lembrar de 50% no máximo disso que foi apresentado. Quando que a aprendizagem começa a se tornar ativa? Quando, de fato, eu começo a aprender? O que os estudiosos nos dizem? 70% do que falamos e 90% do que falamos e fazemos. O que seria isso? De todo o curso, de todos os módulos que vocês forem assistir aqui, o importante e quando que a aprendizagem vai realmente ocorrer? Quando vocês finalizarem um módulo, acabarem de assistir o módulo, acabarem de assistir o curso e tentarem implementar alguma situação apresentada aqui na realidade pessoal e profissional de vocês. Nós aprendemos quando nós conseguimos tirar a teoria, pegar a teoria e jogar para a prática. Isso é fundamental. É por isso que eu disse que esse treinamento é muito dinâmico, é muito efetivo, justamente para que vocês consigam fazer isso. Então, a gente aprende quando a gente consegue aplicar aquele conteúdo que a gente está assistindo. Esse é o convite, então, que eu faço para vocês e que esse treinamento seja extremamente efetivo e que realmente contribua para aprimorar o comportamento humano, o comportamento de vocês dentro da empresa em que vocês atuam hoje e, obviamente, na vida pessoal e profissional. Vamos lá. Vamos iniciar, então, pensando o que é comportamento organizacional. Por que vocês estão assistindo esse curso? Qual é o interesse de vocês nesse curso? Existem várias nomenclaturas, vários conceitos sobre o que seja comportamento organizacional. Eu gosto muito desses 2 estudiosos que se chamam John Wagner e John Hollenbeck. Eles têm um livro excelente com esse nome, Comportamento Organizacional. E eles dizem o seguinte: comportamento organizacional é um estudo que busca explicar, entender e modificar um comportamento no contexto das empresas. Vocês vão me perguntar, mas como é que modificar? Entender, tudo bem, eu preciso entender como é que eu me relaciono, eu preciso, de repente, modificar um comportamento, eu preciso tentar explicar como é que eu me relaciono com o outro. Agora, as empresas querem modificar um comportamento, por que isso? Justamente porque dentro das organizações, obviamente, existem comportamentos mais assertivos, existem comportamentos que vão gerar resultados e existem comportamentos que não são efetivos. Por isso que quando se estuda o comportamento organizacional, a ideia é exatamente entender quais comportamentos funcionam, quais comportamentos são efetivos e quais precisam ser aprimorados. E eles dizem o seguinte: além disso, comportamento organizacional, quando a gente estuda, é interessante entender aqueles comportamentos que eu consigo olhar no outro, como é que ele se comporta, como é que ele se relaciona, e aqueles comportamentos latentes. Tem coisas que não são ditas nas organizações. E o estudo do comportamento organizacional, ele visa também entender o que não é não dito, como é que as pessoas se relacionam, a questão do status, a questão da autoconfiança, a questão da automotivação, são habilidades que as pessoas têm que a gente não consegue visualizar, não são muito visíveis. O comportamento organizacional também estuda isso. E, claro, avaliar o comportamento dos grupos. Como é que a gente avalia
os grupos no seu comportamento. Nenhuma empresa vai ser igual a outra, nenhum grupo será igual ao outro. Então, como é que a gente analisa o comportamento das equipes e de que forma aquele comportamento traz o resultado que a empresa espera?